Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Neste programa de hoje, a gente vai falar sobre consultor de empresas que tem medo de fechar contratos de alto valor por não ter autoridade e um pouco sobre resolver isso. Vamos entender como é possível fechar contratos de alto valor mesmo sem ter esse nível de autoridade. Eu sou Ricardo Massó, mentor de consultores de empresas, especialista na metodologia de alto impacto, com um histórico de ter formado alguns milhares de profissionais na área de consultoria, especialmente nos últimos anos para vendas online por videochamada. E é um prazer ter você aqui, que é consultor de empresas e que quer também entender como você pode fechar contratos de alto valor em uma única reunião. Primeira coisa é que mesmo que você não tenha autoridade, é porque tem um medo por trás desse mesmo sem ter autoridade. E o medo de fechar contratos de alto valor vem em três categorias. Para mim, vem através de uma insegurança, não me sentir que eu sou tão bom, que eu tenho tanta experiência, que eu tenho tanto histórico, porque histórico, experiência, track record, background, tudo isso é o que dá autoridade. Eu não tenho tudo isso nas costas, e por não ter tudo isso nas costas, toda essa experiência acumulada, eu sinto que não tenho suficiente autoridade. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Segundo ponto que eu quero ressaltar é sobre... Tem pessoas que se supervalorizam e tem pessoas que se subvalorizam. Se subvalorizam para elas mesmas. Então, eu quero pedir a você, consultor de empresas, que tente, por favor, não se subvalorize. Se você está na posição de ser consultor de empresa, você tem algum conhecimento específico, técnico, que empresários não têm e que com sua consultoria você pode ajudar eles. E número 3, motivos pelos quais vem esse medo de fechar contratos, esse medo que gera esse sentimento de que eu não posso fechar contratos mais altos porque eu não tenho suficiente autoridade, que é ficar de alguma forma preso a uma espécie de uma zona de conforto. E que espécie de zona de conforto é essa, Ricardo? Olha, pior zona de conforto do mundo, porque o pior lugar onde você se sentir confortável é um lugar medíocre, onde você ganha, mas não o suficiente para estar tranquilo, às vezes dependendo de um ou de poucos clientes, não se sentindo seguro para ir para o mercado, com um ou poucos clientes que consomem todo o seu tempo, que não permitem escalar teu negócio de consultoria. Isso é comum. E agora eu quero definir contigo o que é ter autoridade e como ter autoridade, ou como gerar o sentimento de autoridade. E aqui, através de 3 itens muito importantes. Eu construí autoridade mostrando resultados que eu tenho tido, resultados específicos com clientes específicos. Eu pego os resultados e mostro para ti. Olha, isso que eu sou capaz de entregar. Isso gera autoridade. Confiança. Como que gera confiança, Ricardo? Pergunta que sempre já tenho respondido muito. Como que gera confiança, Ricardo? Não tem jeito. Tem que ser alguém confiável. A forma certa de gerar confiança é ser alguém confiável. E número 3, posicionamento. Se posiciona como um especialista que resolve um problema específico de um tipo de empresas ou empresários específicos. Quero te falar de 2 casos específicos aqui. Marcos, consultor TI, não tinha nenhuma única postagem no Instagram, não tinha visibilidade nenhuma e fechou um contrato de 10 mil focando em resultados concretos. Então, apenas o Marcos, como consultor de TI, trabalhava dentro de uma empresa como PJ. E ele conseguiu um contrato de 10 mil mensais com outra empresa, como PJ também, só pelo serviço de consultoria, Instagram profissional, sem um website, sem zero visibilidade presencial online, sem existir, apenas utilizando essa metodologia. O Carla, que é consultora na área financeira, Carla ajuda empresas de um setor específico a melhorarem a organização, a gestão financeira. Ela superou esse receio, esse medo que tinha e fez 3 contratos, os 3 acima de 22 mil, destacando ganhos reais que tinha provocado em outros clientes anteriormente. Eles 2 criaram um histórico, uma autoridade baseada nas provas que tinham, nas experiências reais que tinham tido. Dúvidas comuns, coisas que costumam comentar comigo. E se o cliente não enxergar valor, porque eu não sou conhecido? Eu falaria que tem uma forma onde gerar valor percebido é natural e é a metodologia de alto impacto. Número 2, e é sobre experiência. Preciso de mais experiência antes de pedir contratos maiores, antes de tentar sequer fechar contratos maiores. Se você não fecha contratos maiores, você nunca vai ter experiência em contratos maiores. Para ter experiência em fechar em contratos maiores, tem que ter fechado contratos maiores. E o que te leva a fechar contratos maiores é ter um plano de comunicação específico para gerar o máximo de confiança e estabelecer critérios de autoridade baseados em prova, baseados na
suas experiências reais, baseado no posicionamento, né? E número 3, a autoridade é construída. Ninguém nasce com autoridade, você não nasce pronto, bum. Todas as empresas que têm autoridade antes não tiveram autoridade. Qual é a abordagem errada que eu tenho visto que muitos consultores de empresa tomam na hora de fechar contratos? Baixar o preço, porque cede de qualquer jeito, né? Cede de qualquer forma, vai de qualquer jeito, só para fechar, pensando que eles não têm o nome, a reputação suficiente no mercado e acabam perdendo os clientes que poderiam pagar mais, deixam um preço menor e acabam pagando menos. Muitos deles acabam não fazendo ofertas de alto valor, pedindo para fazer o fechamento o mais alto possível e acabam baixando, facilitando, num ponto de fazer vendas muito superficiais. E qual é a abordagem correta do outro lado? Você precisa gerar esse valor, construir essa autoridade, mostrar por que você tem autoridade, preparar um discurso, uma comunicação de autoridade, se posicionando como uma solução exata, eficiente, encaixada com o problema que seu cliente tem, exata e especificamente nesse momento. Agora, vou te dar 10 passos, um por um, onde seguindo esses 10 passos, você vai conseguir fechar contratos maiores já. São 10 passos simples, mas são 10 passos fundamentais para fechar contratos maiores. Passo número 1, identifique e documente seus resultados mais significativos. Passo número 2, crie uma proposta destacando resultados e benefícios para o cliente. Número 3, use depoimentos, mesmo de pequenos clientes, para gerar mais confiança. Passo número 4, demonstre seu método de trabalho eficaz e replicável. Passo 5, tenha clareza sobre os problemas que o cliente tem e como sua solução vai conectar exatamente e vai resolver esse problema do seu cliente. 6, antes de mais nada, na primeira sessão, sempre faça um diagnóstico preciso na sessão de consultoria grátis, na primeira reunião, na primeira experiência, primeiro contato. Faça um diagnóstico preciso antes de apresentar a oferta. Passo número 7. Valorize o impacto financeiro e operacional que você pode trazer para o negócio do seu cliente e mostre isso de forma clara. Prove, mostre, eu vou interferir nesse ponto, e o impacto vai ser melhoria aqui, resolução de problema aqui. Passo número 8. Posicione-se como especialista em resolver problemas específicos. Estamos falando nisso desde o início deste conteúdo. Problema específico, cirúrgico. Tá bem? Passo número 9. Firme parcerias com outros consultores para validar sua expertise. Passo número 10. Nunca subestime o valor daquilo que você é capaz de oferecer, do valor que tem o que você oferece. Peça um preço que justifique um esforço grande. Isto significa, peça um valor alto para fazer uma entrega de nível alto. Na hora de documentar os melhores resultados, busque, de alguma forma, mostrar provas, evidências específicas do valor. Mesmo que você hoje ainda não tenha reputação no mercado, seja um total desconhecido, mesmo que não tenha nenhum tipo de autoridade ou de reputação. Como que você faz isso? Através de 2 dados que eu quero separar aqui. Uma é métricas de sucesso. A empresa que eu ajudei nas vendas vendia X e agora vende 5 vezes X. Eu ajudo consultores de empresas a faturar 5 vezes mais. Então, multipliquei a tua receita em 5 vezes. E, por outro lado, tem a satisfação do cliente. Eu tenho tal prova de tais clientes que chegaram a esse resultado. Então, eu posso mostrar em dados, em números, eu posso mostrar com pessoas, né? Capturando depoimentos e feedbacks específicos de clientes específicos. E, com isso, eu aumento imediatamente minha autoridade. Como que cria uma proposta que realmente seja importante, seja relevante para o seu cliente? Número 1, identifique claramente o desafio que o seu cliente tem. Veja qual o problema que ele tem. Número 2, apresente uma solução específica, única e eficaz para esse problema. Número 3, destaque os benefícios tangíveis e o ROI. ROI é o retorno sobre investimento esperado do impacto da sua consultoria no negócio do cliente. Tá bom? Esses são os 3 passos que tem que seguir. Como que demonstra seu trabalho, seu método de trabalho para um cliente? Primeiro, tem uma fase de diagnóstico e nessa fase de diagnóstico faz uma análise detalhada, porém superficial, identificando problemas chave, não todos, tá? Problema-chave, master, uma visão master, detalhada, porém master, desse nível, tá? Segunda fase, planejamento, onde você define estratégias personalizadas, que seu cliente atinja melhor resultado e faz um roteiro de ação, claro, um passo a passo do que ele tem que fazer para aplicar essa estratégia personalizada. Depois vai para a etapa de implementação, onde tem uma execução que seu cliente segue uma execução guiada por você. E aí a gente já pode mensurar as primeiras melhorias. Depois disso, num período de tempo, sei lá, 30, 60, 90,
cada um com o seu prazo, você vai fazer avaliações periódicas, vai extrair métricas do nível de sucesso que estamos provocando no nosso cliente e, finalmente, vou mostrar para o meu cliente, que já me paga, qual ROI que eu provei entregar a ele, qual resultado, como eu consigo levar ele até esse nível de resultados perfeito. Então, o importante aqui, repito, valorizar o impacto do seu trabalho. Como que faz isso? Eu vou reduzir seu custo, olha, vou aumentar a produtividade, olha, vou crescer a receita. Isso são itens que são facilmente metrificáveis e eu preciso realmente mostrar para o meu cliente, não de boca, sino com dados, ou com redução de custos, ou com aumento da produtividade, ou aumentar as vendas. Tem que ser medível, metrificável, aquele impacto que foi gerado através da contratação da consultoria dele. Então, se eu entrego algo metrificável, eu tendo a ter mais valor, vai ser mais fácil renovar o contrato, fechar novos contratos, ter evidências, provas específicas para continuar fechando mais clientes. Conclusão, o valor real é o que importa, não é o preço, né? O cliente não tem problema em pagar mais. O que entrego tem um valor real para ele e o valor está muito relacionado a resultados, você já está vendo. Então, eu tenho que oferecer soluções inovadoras e eficazes, não copiar e colar. Tenho que oferecer minha solução, tenho que focar em entregar resultados que sejam mensuráveis. Estou falando isso o tempo inteiro. Finalmente, tenho que ter relações baseadas em confiança. Mas ainda, quando eu estou começando e tenho menos autoridade, tenho que gerar confiança. E a única forma, repito, de gerar confiança é ser alguém de verdade, de coração confiável, em que uma pessoa poderia contar e poderia ficar tranquilo que aquilo que você está falando que vai entregar, você vai entregar. E você ter esse nível de palavra, comprometimento, responsabilidade com o seu cliente. E isso não dá para fingir. Ou você é, ou você não é. Então seja. Isto é deste programa semanal, onde eu sempre busco trazer melhores práticas, técnicas e estratégias para ajudar consultores de empresa a alavancar seus resultados, faturar 5 vezes mais, talvez passar de 100 mil por mês já. E tudo isso através de fechar contratos, fechar clientes de alto valor e fechar rápido. Na primeira reunião, é numa única reunião. Esta é a minha meta, esta é a minha missão contigo para ti, tá bom? Prazer estar contigo, muito feliz de ter tido a sua companhia. Se isso fez sentido, gostou, deixa a sua curtida neste vídeo ou compartilhe este vídeo, se você quiser, com um consultor que pense que poderá ser ajustado ou pode gostar do conteúdo. Este conteúdo pode trazer valor para ele. Forte abraço.